A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. Operação Stop na Rádio Observador, todas as semanas as principais novidades sobre o mundo automóvel e sempre com o Alfredo Lavrador. Alfredo, seja muito bem-vindo. Como é que estás esta semana? A resistir Rafael. Bem ao calor? A bufar como todos nós, à procura do próximo ar-condicionado. E certamente que encontras em muitos dos carros, é aliás uma das partes mais importantes dos veículos. Mas não é disso que vamos falar esta semana. Vamos falar de um carro que é uma autêntica pechincha, é uma notícia que vem da China, que vai tentar fazer chegar ao mercado um carro elétrico que custa apenas, e escute bem, ouvinte, 4.300 euros. Que história é esta, Alfredo Lavrador? Isto é possível sequer ou isto não passa de uma expectativa desfasada da realidade? Não há aqui qualquer truque. Tens toda a razão, José Rafael. É mesmo verdade. Na China, a FAW, que na prática é a First Automotive Works, calcula tu, é um construtor 100% controlado pelo Estado chinês e lançou uma nova versão de um dos seus modelos mais vendidos, que pertence a uma das suas marcas, a Bestune. Estou a referir-me à mais recente versão do modelo Pony EV, Pony de cavalinho, sendo que qualquer cavalo é maior que o carro, do que aquele carro. Na realidade, este Pony EV integra-se naquela categoria de automóveis que nasceu no Japão, denominado Kei-Car, que é basicamente carro porta-chaves. E olha que não é muito maior. Não, estou a brincar, sempre tem 2,70 metros ou assim, não coisa. Mas foi uma solução criada pelos japoneses para tentar suavizar a complicação do trânsito nas grandes cidades. São carros muito pequenos, muito baratos por isso mesmo também. E, aliás, durante muitos anos, os japoneses, para obrigarem as pessoas a optar por esse tipo de veículo, só podias comprar um carro em Tóquio, por exemplo, ou em qualquer grande cidade, caso tivesse um local para estacionar à porta, próximo da tua casa, o que era extremamente complicado, ou então garagem, que ainda é mais complicado em Tóquio. E então, só as pessoas que queriam comprar carro, porque precisavam, ou queriam deslocar-se, ou em trabalho ou em prazer, tinham que comprar um destes veículos. Agora, notem que, voltando ao carro chinês, a este Bestune Pony EV, deixa-me recordar que o carro está a ser proposto com 3 níveis de bateria. Vamos nos concentrar apenas no mais pequeno, na bateria com menor capacidade, que será o carro mais barato, e com maior capacidade, que dará origem ao carro mais caro. Estamos a falar de um modelo que, na versão com menos bateria, custa 34.900 yuans, que é lá a moeda dos amigos, que equivale em euros a 4.300 euros. O Pony EV com a bateria maior exige, calcula tu, 45.900 euros, que assim é um valor que assusta qualquer um. 45.900 yuans, agora por momento escorregou-me aqui a língua para a coisa, e o que equivale a 5.600 euros. A diferença também não é muita. Não é muita. Se eu tivesse que aconselhar os chineses, aconselhavas o outro, com mais bateria, porque a bateria mais pequena parece um telemóvel. Claro. Não será igual, mas não penso que anda muito longe. Ainda assim, estamos a falar de um carro, um veículo elétrico, que é muito pequeno, como já fizeste aqui referência, mas tem espaço para 4 ocupantes e tem este valor tão reduzido, esses 4.300 euros. O que é que isto nos diz, Alfredo, sobre a indústria chinesa automóvel? Isto não é sinal de que está mais avançada do que as indústrias, por norma, vistas como as mais poderosas, como a indústria europeia e a indústria norte-americana? É que essas duas não têm capacidade para oferecer uma viatura com 4 lugares elétrica a este preço. Não tem, mas nota, também não tem a possibilidade, capacidade não tem, mas também não tem a possibilidade de ter empregados a ganhar aquilo que ganha um empregado chinês e nem tem a vantagem de usufruir, por exemplo, baterias com um preço extremamente competitivo, porque tudo na China foi todo esse movimento para a produção de veículos elétricos, numa altura em que a China atravessava grandes problemas ambientais, basicamente nas grandes cidades o carro de trás não via o da frente, o que é sempre complicado, tal o fumo que havia,
o Estado organizou-se para investir fortemente na produção de veículos, na produção de baterias, na produção de motores elétricos, e depois disponibilizou tudo isso aos construtores, a maior parte deles são pertença do Estado. E depois, se juntares a isso grandes incentivos, em que o Estado basicamente paga para as pessoas não terem que suportar o preço integral de um desses veículos, consegues ter uma ideia porque é que a indústria tem crescido ao ritmo que tem crescido, na parte elétrica, na parte híbrida plug-in também, mas na parte de só combustão não tem qualquer expressão, exceto nos veículos de transporte, caminhões, etc. Mas a verdade é isso, isto só é possível, não há milagre nenhum, só é possível com a presença do Estado em todas estas áreas e em todas estas fases de construção. Agora, para teres uma ideia, estamos a falar de um veículo extremamente pequeno. O Pony EV é ligeiramente maior do que um Smart Fortwo, aqueles que já não são fabricados, aqueles muito pequeninos. E apesar do Smart Fortwo só ter 2 lugares e este ter 4. Eu não sei onde é que metem as pernas quem vai atrás, porque o carro é francamente pequeno. E depois tem aquelas jantes de 12 que eu francamente não via desde 1984 num Mini, que já não usam as jantes de 12 há muitos anos. É sempre assim meio estranho. Isso é... Vamos olhar, Alfredo, para a questão da bateria. É tradicionalmente a peça mais cara de um veículo elétrico. É também aqui que está a chave dos carros elétricos. Como é que este modelo chinês, que é muito barato, se porta neste assunto? Ainda bem que falas nisso, Sr. Rafael. Espero que esteja sentado. Porque o Bestune Pony EV, aquele baratinho de 4.300 euros, calcula tu, monta... Antes de dizer quanto é que tem a bateria, vamos aqui falar um bocadinho das baterias do mercado. Ou seja, um carro grande, tipo os Mercedes, os BMWs, os Tesla e por aí fora, têm normalmente baterias de 100 kWh de capacidade. Hoje em dia já há construtores jornalistas que andam ali ao pé, nos 90, o caso da Peugeot, da Renault, por aí fora. Mas estamos neste patamar. E essas baterias, em média, garantem 600, 700 km de autonomia, às vezes um bocadinho mais. Este Pony EV está equipado, na versão mais acessível, com uma bateria de 9,4 kWh. 9,4. Isso diz-nos o que em termos de autonomia? Se não empurrares, se não saís do carro para empurrar, eles anunciam numa equivalência ao WLTP, que é o método europeu, cerca de 92 km. Ou seja, como há sempre uma decalagem positiva nestes anúncios, na prática pode esperar 60, 70 km de autonomia, o que significa que está tudo bem contanto andas assim à volta da tua casa. Dá para fazer viagens mais curtas, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Mas contanto que vivas ao pé do trabalho, porque senão já não te sapas. A bateria maior, já agora, para ter uma ideia, aquela que nós deveríamos aconselhar aos chineses, tem 18,1 kWh, é o dobro, e anuncia 167 km no método europeu, o WLTP. Já é um valor que permite afoitar-se minimamente. Pronto, e basicamente é deste tipo de carro que estamos a falar. De qualquer forma, é extremamente barato. Lá está, com as ajudas do Estado. E essa levanta a minha próxima pergunta, porque falámos aqui do preço, estes 4.300 euros, mas isto é a conversão da moeda chinesa para a moeda europeia, para o euro. Mas isto também são custos de produção na China, ou seja, caso venha a ser importado para Portugal, quanto é que um condutor português teria de pagar por um modelo destes? Olha, a FAW é um dos construtores mais antigos chineses, de maneira que e importantes, mesmo sendo estatal. Há construtores que chegaram à Europa, há muitos independentes, aquilo que eles chamam de independentes, que não são nada independente da China, nada independente do governo chinês, digamos assim, mesmo se não têm lá capital, mas este tipo de... A FAW, deixa-me voltar só um bocadinho atrás, a FAW é um construtor que cresceu muito, porque quando arrancou esta moda dos carros elétricos na China, o governo chinês forçou ali parcerias da FAW com a Volkswagen e com a Toyota, que são só os dois maiores construtores do mundo. E eles tiveram que montar lá as suas fábricas, oferecer 50% à FAW, que compensou, suportado pelo governo, lá está, oferecendo o terreno, as guias, os acessos, por aí fora,
mas houve ali nitidamente uma transferência de tecnologias. Agora, nota que estes, por exemplo, dou-te um exemplo. Chegou há pouco tempo a Portugal um veículo que não tem nada a ver, é um veículo muito maior, é muito mais caro, muito mais bem equipado, muito mais bem construído, com mais espaço interior e com mais potência no motor. O Pony EV tem apenas 27 cavalos e nem sei se todos estão virados para o mesmo lado. Mas dizia ele que este BID Dolphin Mini, e a BID não tem nada a ver com a FAW, é proposto na China por 8.500 euros, 69 mil e tal anos. 8.500 euros, ok? Vamos agarrar neste valor. Em Portugal, basicamente este veículo pode ter mais equipamento, pode ter mais um bocadinho de bateria, pode ter mais, mas são questões de pormenor. Custa 22.318 euros. É um aumento ainda substancial. Pronto, lá está. E é do quê? É o custo da exportação? Não, porque aquilo, sabes que vai nos barcos que também são controlados por Estado de Madeira, não há assim uma grande diferença. Mas, aliás, a BID é o único construtor que eu me lembro, agora de repente, a Hyundai também faz, acho eu. Mas é um dos poucos construtores no mundo que produz também barcos de transporte de veículos. Logo, sabes que aquilo funciona ali em grupo. Os preços são, obviamente, mais interessantes. Mas o preço cresce, há mais equipamento, há um bocadinho mais de potência de motor, há um pouco mais de capacidade de bateria, mas nada verdadeiramente importante e que justifique uma diferença, um incremento no preço, que é só de 262%. Ou seja, não estamos a falar provavelmente de 5% de aumento, mas sim um valor brutal. Lá está, sem ajudas estatais é complicado chegar a estes preços da romba. Alfredo, para Estás pechinchas, como tu falavas de início. Exato. Alfredo, para fecharmos então esta operação stop desta semana, vou deixar-te aqui um desafio. O que é que os nossos ouvintes, podem esperar em termos de evolução dos preços dos veículos para o próximo ano? Olha, se estão a pensar em carros por 4.000 euros, esqueçam, talvez conseguem comprar uma boa bicicleta elétrica, ou uma trotinete. Espetacular trotinete, mas carros nada. Agora, em 2026, final de 2025, início de 2026, vamos começar finalmente a ter uma série de carros por 20.000 euros ou talvez ligeiramente abaixo. Já se falou em 19, quem diz 19 diz 18, mas não deverá baixar daí. E estamos a falar de modelos como o Twingo e depois as versões com menos bateria do Citroën C3, do Fiat Panda, Gran Panda e por aí fora. Há vários modelos que vão aparecer com estas propostas. E são modelos que têm capacidades, têm baterias na casa dos 20 kWh de capacidade e que prometem NWLTPs, o tal método europeu, mais de 200 km de autonomia, que é qualquer coisa mais que acomoda mais facilmente o dia-a-dia de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo que não tem que viver necessariamente ao lado do emprego, ou da escola, ou do que quer que seja. Ficamos aqui então com esta indicação por parte do Alfredo Lavrador. Alfredo, para a semana voltamos a marcar encontro, temos nova Operação Stop, que passa sempre todas as semanas aqui na Rádio Observador. Portanto, até para a semana, Alfredo. Está combinado. A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt.